Senhor presidente, querido deputado Nivaldo Molim, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa aqui presente, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa Legislativa. Senhor presidente, eu, tendo feito durante a ordem do dia uma discussão sobre o orçamento, estava tentado a aprofundá-la, porque várias questões acabam sendo, enfim, abordadas em função da premência do tempo de forma superficial. Mas ainda teremos tempo de discuti-la até a votação, e eu hoje quero me dedicar a uma questão muito importante que envolve os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, os colegas da UERJ, e que, em última instância, interessa ao conjunto dos corpos docentes da UERJ, da UESO e da UENF. Mas me refiro especificamente à UERJ, porque existe lei em vigor no Estado do Rio de Janeiro, e é a Lei 6.328, de 2 de outubro de 2012, que regulamenta o regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva no âmbito da UERJ. Na verdade, é a chamada DE, a dedicação exclusiva, tão comum nas carreiras de professores das universidades federais e de várias universidades estaduais pelo Brasil afora, as estaduais paulistas, como a USP, a Unicamp, a Unesp, as estaduais mineiras, como a UENG e tantas outras, enfim. Acontece que no Estado do Rio de Janeiro, e na UERJ, a dedicação exclusiva foi por longo tempo debatida e teve muita incompreensão em relação ao que ela significa. Veja, deputado Nivaldo Molim, a dedicação exclusiva não é do professor, não é uma gratificação, ela não é enfim, um penduricalho qualquer no seu contra-cheque, no conjunto de sua remuneração. A dedicação exclusiva, ela constitui um regime de trabalho a professores cujo regime de trabalho é de 20 horas semanais na universidade, há professores cujo regime de trabalho é de 40 horas semanais, porém sem exclusividade, o que quer dizer que ele pode ter um outro vínculo empregatício, não é? Em outra instituição. Mas acontece também, e é cada vez mais comum no processo de estruturação da carreira em universidades que justificam esse nome. Não estou falando de escolões, estou falando de instituições de ensino superior em que efetivamente se realiza a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como na UERJ de São Gonçalo, inclusive na sua São Gonçalo querida, na Faculdade de Formação de Professores, que é um braço da UERJ em São Gonçalo. Ali nós temos professores que dão aulas, ali nós temos professores que fazem pesquisas, que orientam pesquisas de graduação, de mestrado, de doutorado, realizam atividades de extensão universitária, ou seja, realizam colóquios, organizam eventos, fazem atividades junto a instituições da comunidade, enfim. Por que falo isso? Porque quando o professor opta pelo regime de dedicação exclusiva, ele está assumindo um compromisso de carreira, de se vincular do ponto de vista do trabalho exclusivamente àquela instituição e, portanto, abrindo mão de qualquer outro vínculo empregatício no setor público ou no setor privado que ele pudesse contrair. Falo, digamos, por experiência própria, que prestei um concurso público para o corpo docente da Universidade Federal Fluminense em 1989, eu era muito jovem, ingressei na UF em 90, trabalhava como professor, naquela época, na Universidade Gama Filho,
infelizmente extinta, e portanto, quando fui chamado para tomar posse na UF, uma das providências que tive que tomar foi pedir demissão da Universidade de Gama Filho, porque o meu vínculo, meu regime de trabalho com a Universidade Federal Fluminense era o regime de dedicação exclusiva. Por que digo isso? Porque depois de muita discussão, e eu me lembro de audiência pública da Comissão de Educação desta casa, já sob a presidência do deputado Conte Bittencourt, eu estive aqui numa audiência pública, corri o ano de 2011 aproximadamente, uma audiência pública sobre este projeto que deu origem a esta lei. Eu era vereador em Niterói, da Comissão de Educação da Câmara de Niterói, e vim aqui participar dos debates sobre a dedicação exclusiva na UERJ. Lembro que à época me espantou muito a posição do então reitor da UERJ, que ele mesmo manifestava um certo ceticismo sobre o que seria dedicação exclusiva, porque os professores da UERJ há muito tempo têm um incentivo à pesquisa chamado Prociência, professores que têm projetos aprovados internamente à UERJ, de acordo com editais, com critérios acadêmicos, e que recebem um incentivo para desenvolver aquele projeto de pesquisa por algum tempo. Isso não tem nada a ver com o regime de trabalho. Pois bem, ao fim e ao cabo, chegou-se à conclusão de que, na verdade, a dedicação exclusiva deveria ser reconhecida como regime de trabalho, e isso foi consagrado de maneira, eu diria, quase completa na Lei 6328 de 2012. Qual é o problema, porém, que subsiste? Embora esta lei faça referência à dedicação exclusiva dos professores, ela não reconhece que, uma vez aposentado, o professor vai ser aposentado naquele regime de trabalho, o que acontece com qualquer regime de trabalho. Eu sou professor 20 horas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando chega o meu tempo, eu me aposento como professor 20 horas, dentro da minha categoria, da minha classe, de acordo com a progressão na carreira que eu tive. Se eu sou professor da Universidade de São Paulo, em regime de 40 horas semanais, quando eu me aposento como professor dentro do regime de 40 horas, de acordo com a progressão na carreira, com a minha titulação acadêmica, enfim, com o plano de cargo de cada universidade. Ora, no caso da UERJ não é assim que funciona com o regime de dedicação exclusiva. Ou seja, quando os professores se aposentam, eles perdem o vínculo com aquilo que é o regime de trabalho. Ninguém perde o vínculo com o seu regime de trabalho. Imagina. Então tem uma incorreção aqui que gera uma distorção. É preciso entender. A dedicação exclusiva na universidade tem um sentido. Por que é importante o professor se dedicar exclusivamente à universidade? E quem dera, consigamos atingir no futuro no Brasil esse dispositivo até para a educação básica toda, para que os professores se dediquem integralmente à instituição em que ensinam, que aí participam de maneira completa da construção do projeto pedagógico, orientam alunos, fazem publicações, dão cursos, preparam material didático, ou seja, é toda uma vida, 10, 15, 20, 30, 40 anos, toda uma vida dedicada à instituição. Inclusive eu vivo, não diria um drama, seria exagero, mas vivo um certo amargor pessoal, porque desde que me elegi deputado, fui obrigado, por força da lei, a me licenciar da UF, onde leciono desde 90, não é? Enfim, então, mesmo como vereador, como secretário municipal, consegui manter minha atividade docente, mas a lei me proíbe de manter o vínculo enquanto eu estiver deputado. Então, por que digo isso? Porque é preciso corrigir essa distorção no caso da UERJ. É preciso garantir que a dedicação exclusiva, assegurada na lei de 2012, seja também reconhecida como regime de trabalho que acompanhará o professor quando da sua aposentadoria, como acontece quando ele se aposenta com 20 horas, como acontece quando ele se aposenta com 40 horas. Ou é regime de trabalho ou não é regime de trabalho. Uma coisa são as gratificações pagas a quem está em efetivo exercício. Como quem se aposenta não está mais em efetivo exercício, em muitos planos de cargos de diferentes órgãos, muitos perdem gratificações, não é verdade? Quando se aposentam. E certas gratificações são pagas apenas para quem está em atividade. Não é o caso do regime de trabalho. O regime de trabalho é a questão da vinculação do tempo de trabalho do professor àquela instituição. Ou é parcial,
Ou é integral sem dedicação exclusiva, 40 horas, ou é integral com dedicação exclusiva. Portanto, é muito importante que a gente consiga discernir e dirimir essa dúvida e resolvê-la na lei. Tenho informações, tenho conversado com dirigentes da Associação de Docentes da UERJ, da ASDUERJ. Há uma interlocução que vem sendo feita com o secretário Gabriel, que responde pela área de Ciência e Tecnologia. Tive informações de que uma minuta corrigindo essa limitação da Lei 2012 teria chegado à Casa Civil. O presidente André Siciliano já recebeu representação da ASDUERJ sobre essa dinâmica, sobre esse projeto. É muito importante envolver na discussão o deputado Gustavo Tutuca, não só porque é líder de governo, mas porque foi secretário de Ciência e Tecnologia, conhece o tema, conhece a matéria. De qualquer maneira, queria dizer a Vossa Excelência da importância de nós completarmos este ciclo, este quadriênio, esta legislatura, resolvendo essa questão, porque isso tem perturbado de maneira significativa a carreira dos professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aproveitar para fazer uma reflexão sobre a questão da dedicação exclusiva, tanto na UENF quanto na UESO. De sorte que eu queria que assumir essa tribuna para tratar de uma questão que é de interesse público, não é uma discussão meramente corporativa. A nós nos interessa, ao povo do Estado do Rio de Janeiro interessa que os professores da UERJ permaneçam na UERJ integralmente, como pesquisadores, produzindo conhecimento, divulgando conhecimento, orientando alunos, produzindo trabalhos, enfim, ou seja, tendo uma atividade plena, exclusiva, completa na universidade, e para isso é preciso garantir como regime de trabalho, não como gratificação, não como adicional temporária, como regime de trabalho em atividade ou quando passarem para a aposentadoria de maneira, portanto, conclusiva. É a intervenção que quero fazer. Acho, portanto, que a gente deve fazer um esforço para até o final do ano dialogar com o governo, ver se de fato essa minuta que está na Casa Civil, que teria chegado à Casa Civil, está em condições de ser enviada para a Assembleia Legislativa. Nós temos ainda aproximadamente um mês de trabalho até o final da legislatura. Acho que dá para resolver, equacionar esse problema, esse dilema, esse nó que ficou na regulamentação do regime de dedicação exclusiva na UERJ. Era a discussão que eu queria fazer. Sei que Vossa Excelência é sensível ao tema, sei que foi um deputado sempre muito atento e cuidadoso com as questões relacionadas ao UERJ em São Gonçalo, de modo que eu queria fazer essa intervenção para dar mais visibilidade ao tema, ao problema, mas acho que estamos perto de uma solução, principalmente que tive notícias hoje de que é uma minuta na Casa Civil que poderia estar quase em condições de ser encaminhada aqui à Assembleia para apreciação. Era o tema que queria desenvolver hoje. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade e a paciência.